Se você quer aprender mais sobre tarô de maneira descontraída, bora para esse vídeo. É hoje que a gente vai desconstruir os maiores mitos e verdades acerca do tarô. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita Tarô. No vídeo de hoje vou desmistificar alguns mitos e verdades acerca do tarô. Às vezes escutamos algumas coisas que não sabemos se é verdade, se é mentira, acerca do tarô, se tem envolvimento com religião ou se não tem. Então por isso eu elenquei as coisas que eu mais recebo com as pessoas me perguntando e as coisas que às vezes eu vejo aí pela internet e acho bastante absurdo. Mas antes de seguir para o vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Tarô é coisa do diabo. Essa é uma grande mentira, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas ligam muito à religião por ser algo desconhecido, por elas não conhecerem muito o tarô, não entenderem muito bem como funciona. E aí, por mais que você me fale, Ângelo, mas tem uma carta lá no tarô que se chama o diabo. Tudo bem, mas se nós pegarmos alguns outros tarôs inspirados no tarô de Marsella ou no próprio tarô de Marsella, que é um grande clássico do tarô, a carta da torre, que muitas vezes é vista como uma carta bastante negativa pelas pessoas, se chama a casa de Deus. E nem por isso as pessoas falam que tarô é de Deus ou coisas desse tipo. É sempre nesse intuito de difamar e de dizer que não é uma coisa boa. Além de que, quando nós falamos que tarô é do diabo, nós estamos ligando a algum tipo de religião. E o tarô ele não é ligado a nenhum tipo de religião. O tarô é apenas um baralho de autoconhecimento, no qual vai te aconselhar, vai te direcionar, vai te mostrar as energias de determinada coisa. E a carta do diabo lá do tarô, ela vai falar muito sobre os nossos vícios, ela vai falar muito sobre o carnal, sobre as nossas vontades. A carta do diabo, ela vai te perguntar se os teus desejos, eles te movimentam. Então, é muito mais focado a nós, aos nossos demônios interiores, a questão da manipulação que fica ali falando dos nossos ouvidos do que qualquer outra coisa. Então esse é um grande mito que muitas pessoas ainda sustentam, falando que tarô é uma coisa do diabo para ligar a algo ruim. O tarô pode errar. Esse é um mito, pois o tarô ele vai mostrar a parte energética, então nem sempre é aquilo que nós estamos pensando, sentindo, mas é aquilo que está acontecendo e tende a acontecer. Então o tarô ele claramente não erra, o que pode acontecer é o tarólogo não ter tanta experiência e isso é muito importante na hora de buscar uma consulta de tarô. Se você quer fazer uma consulta de tarô de qualidade, me chama lá no Instagram, a Jornada do Eremita Tarô, e lá a gente conversa bem certinho e marcamos um horário para você. Tem que ter um grau de mediunidade para ler o tarô. Esse é um grande mito sustentado, e aí nós voltamos lá no primeiro ponto sobre o tarô ser ligado a algum tipo de religião. E o tarô ele não é necessariamente isso. Eu, por exemplo, sou tarólogo há mais de 2 anos e não sou ligado a nenhuma religião e nunca fui. Esse é um outro ponto de que o tarô ele é um baralho de autoconhecimento. É um baralho no qual nós vamos conseguir observar como nós estamos lidando, quais são os nossos padrões de comportamento, o que nós estamos errando, como nós podemos mudar, como determinada situação tende a se desenrolar e não necessariamente precisa existir algum grau de mediunidade para ler o tarô. O tarô ele é uma linguagem no qual quanto mais você pratica, quanto mais você exercita essa linguagem, melhor você vai conseguir decifrar aqueles símbolos. Então, essa ideia de que você precisa ser médium, de que você precisa ter algum grau a mais para ler o tarô, é uma grande mentira contada por aí. Qualquer pessoa pode aprender a ler tarô, e essa é uma grande verdade, pois como eu falei, o tarô ele é uma linguagem de símbolos universais e quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, melhor será o seu desempenho nas suas consultas de tarô. Então se você tem vontade de aprender, invista em bons cursos, invista em bons materiais, pratique muito com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas mais próximas que não irão te julgar caso você não consiga se sair tão bem. E se jogue nessa jornada que eu garanto pra você que será muito incrível. Tem que ganhar o primeiro baralho.
Esse é um mito que rola por aí e é muito ligado na ideia de que para você ler tarô você tem que ter um grau de mediunidade, de que é ligado à religião, de que é exclusivo para apenas um grupo de pessoas. E essa ideia ainda é tão sustentada porque o acesso ao tarô e aos estudos de tarô não era uma coisa tão simples antes. Então, para que as pessoas aprendessem o tarô, elas precisavam recorrer a alguém que fosse ensiná-las. E quando essas pessoas ensinavam, elas presenteavam essas pessoas com os seus decks. Então por isso que rola muito essa ideia de que para você ler tarô, você tem que ganhar o seu primeiro baralho, que você não pode comprar. Todos os baralhos que eu tenho foram comprados em lojas de artigos esotéricos, na internet. Não se prenda a essa ideia de que você tem que ganhar um tarô. Se você tem vontade de ler o seu tarôzinho, compre e encontre um baralho que você gosta muito, que você curte pra caramba e se divirta com o seu tarô. Consulta online não funciona. Esse é um mito porque, para o tarô, como é um trabalho energético, não vai haver tempo e nem espaço. Então você pode estar do outro lado do mundo e ainda assim fazer uma consulta de tarô com muita qualidade. E até porque se você deseja construir uma carreira profissional de sucesso com o tarô, estar na internet e oferecer consultas online para que você consiga abranger mais pessoas é essencial. Então não se prende nessa ideia de que você precisa estar atendendo exclusivamente presencial para que as suas consultas sejam de sucesso. O tarô respeita o livre-arbítrio. Com certeza o tarô vai respeitar o seu livre-arbítrio. Na hora da consulta de tarô é muito importante que nós nos coloquemos como protagonistas da situação e saber que o tarô vai aconselhar, vai direcionar e é nós que temos que tomar as atitudes. Então, no final das contas, o tarô ele vai ser um auxílio, ele vai ser um suporte e ele vai respeitar sim o seu livre-arbítrio. Então, essa com certeza é uma verdade. E eu já fiz um vídeo sobre ser protagonista da situação, como perguntar pro tarô. Vou deixar linkado aqui na descrição e também nos cards. Então, depois que terminar de assistir esse vídeo, corre lá dar uma olhada. Não se pode perguntar ao tarô a mesma coisa constantemente. Essa é uma verdade porque não é muito legal ficar perguntando a mesma coisa ao tarô até que ele diga aquilo que você quer ouvir. O tarô ele vai trabalhar com a parte energética, então ele vai dizer o que você precisa ouvir naquele momento. Nem sempre é sobre o que nós estamos pensando ou o que nós estamos sentindo, mas sobre as energias que estão acontecendo ali naquele momento. Então, na hora de consultar o tarô, escolha um bom tarólogo que vai fazer um bom trabalho e que assim você vai conseguir absorver cada uma das mensagens e dar o devido tempo. É legal que você dê um tempo de 3 a 6 meses para uma consulta. Claro que dependendo da situação, você pode recorrer ao tarô quando você achar a necessidade, mas dar um espaço é fundamental. Existem naipes bons e naipes ruins. Tem aquelas naipes que sempre tem aquela má fama, como o naipe de espadas, que vai falar sobre os conflitos da mente, e esse é com certeza um grande mito. Cada uma das naipes vai falar sobre determinado ponto que precisa ser analisado na sua vida. Então essa ideia que tal naipe é bom e tal naipe ruim é uma grande mentira, não existe isso, cada uma das naipes tem um aprendizado para trazer pra gente. E isso me leva ao próximo mito, que é a ideia que existe cartas positivas e cartas negativas, sempre trazendo a carta da torre, a carta do diabo, a carta da morte, como cartas extremamente negativas, e a carta da imperatriz, a carta do sol, sempre como cartas extremamente boas. E a real é que vai depender muito da situação, muito de como a pergunta foi feita, do que está acontecendo, para analisar se naquele momento é algo bom ou algo ruim. Cada uma das cartas tem os seus dois lados, o lado luz e sombra. Já dei consultas em que a carta do sol eram cartas que estavam representando o egoísmo, a pessoa querer se mostrar demais e pensar apenas nela. A carta da imperatriz representada pela pessoa que cuida mais dos outros e não olha muito para si. Então vai depender muito da situação. E se vocês querem um vídeo sobre cada uma das naipes do tarô, com os detalhes e um pouco mais sobre essa ideia de cartas positivas e cartas negativas, comenta aqui embaixo. Qualquer tipo de oráculo é um tarô. Esse é um grande mito e apesar de parecer um pouco óbvio, eu ainda resolvi trazer, justamente porque muitas pessoas ainda têm aquela ideia de pegar todos os tipos de oráculos e colocar no mesmo saco. E não é bem assim. Para ser considerado tarô, deve haver 78 cartas, 56 arcanos menores, dividido em 4 naipes, sendo elas espadas,
paus, ouros e copas, e os 22 arcanos maiores, começando pela carta do louco e terminando na carta do mundo. Então qualquer outro grupo de cartas, oráculos, jogos ou qualquer coisa desse tipo, como búzios, runas e etc., não são tarôs, são coisas totalmente diferentes, com vertentes totalmente diferentes. O tarô pode prever o futuro. Esse é um grande mito, porque não é exatamente assim que as coisas funcionam. O tarô ele não vai prever o futuro, ele vai te dar tendências futuras, são coisas muito diferentes. É entender que na hora da consulta, você está agindo de determinada forma. Quando o tarô te aconselhar e direcionar, subentende-se que você vai mudar as suas atitudes. Então, se a sua tendência futura não está tão agradável, então você com certeza vai alterar o destino da sua situação, o que confirma que o tarô ele não vai prever o seu futuro, ele vai te mostrar o que tende a acontecer através daquela linguagem. As cartas têm apenas um significado. Se você está atento a esse vídeo, você já deve ter entendido que não é exatamente assim que as coisas funcionam, o que confirma que isso é um total mito. Porque se não existem cartas positivas e cartas negativas, e que vai depender muito da situação, com certeza as cartas elas vão ter apenas uma essência. Então para cada situação as cartas elas vão mostrar um tipo de resposta a partir daquela essência, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Vai depender muito da combinação do que está ali do lado e do que o consulente conta para o tarólogo. Então isso com certeza é um mito. Não se pode cobrar por uma consulta de tarô. Essa é uma grande mentira que muitas pessoas sustentam por aí, com essa ideia de que tarô não é trabalho, que o tarólogo não está trabalhando. Eu mesmo sempre recebo esse tipo de mensagem, é sempre com aquela ideia de que tarô é uma troca de energia e que eu tenho que esperar o universo, Deus, ou seja lá quem for me abençoar. E infelizmente não é bem assim que as coisas funcionam, justamente porque mesmo que eu não cobre por uma consulta de tarô, ou que outros tarólogos não cobrem pela consulta, o simples fato de investir em bons materiais, em bons baralhos, em uma boa estrutura para poder oferecer um atendimento de qualidade, são várias coisas que no final das contas conta muito. Então essa ideia de que o tarólogo tem que esperar ser abençoado e de que em um momento o universo vai retribuir todo esse trabalho exercido, infelizmente não paga as contas de ninguém. Claramente o tarólogo pode observar a situação, fazer tiragens gratuitas e observar muito bem o que convém e o que não convém para ele. Mas também exigir que uma consulta de tarô não pode ser cobrada não tem muito fundamento. Então, como vocês puderam perceber, o vídeo de hoje teve muito mais mitos do que verdades, mas é pensando em desmistificar de uma vez por todas essas grandes mentiras que contam por aí, muitas vezes até bastante absurdas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo! Essa é uma grande mentira. Existe isso, eu não sabia. Existe, as pessoas falam. Tem várias coisas que as pessoas falam que eu nem trouxe pra cá, tipo, por exemplo, que quem lê tarô tem azar no amor. Porque basicamente a ideia é que, tipo, o tarólogo ele sabe muito e ele sabe muito bem das cartas, então, e ele sabe muito sobre a vida amorosa das outras pessoas. E por conta disso, ele tem azar no amor. E como é que sabe que isso é mentira? Como assim? Ah, cala a boca!